Eu quero ler um texto com vocês, no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 1. João capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Respondeu Jesus e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Olhe para mim, pois eu quero conversar com você durante alguns minutos. Mas é importante nós entendermos o que estava acontecendo no ambiente onde Nicodemos frequentava. Nicodemos era um dos príncipes dos fariseus. Era um estudioso. Era um homem extremamente respeitado em meio à sua comunidade. Mas Nicodemos, ele começa a lidar com algumas situações. A primeira é o que as pessoas estão falando de Jesus. No ambiente que Nicodemos frequenta, estão dizendo que Jesus é um comilão, que ele é um beberrão. No ambiente em que Nicodemos está frequentando, dizem que Jesus tem poder oriundo ou com origem no inferno. Ou seja, a fama de Jesus no ambiente que Nicodemos costuma frequentar, o que falam de Jesus não é muito bom. E Nicodemos começa a ouvir aquela fama negativa de Jesus. Aquela fama que coloca Jesus como um charlatão, que coloca Jesus, ou que procura descredenciá-lo, né, da função que ele veio desempenhar. Ou seja, o que chega aos ouvidos de Nicodemos são informações extremamente negativas a respeito de Jesus. É isso que ele está ouvindo. Mas Nicodemos também tem tido a oportunidade de ouvir o que está acontecendo fora do meio que ele frequenta. Nicodemos também é capaz de notar que existem testemunhos de milagres, que Jesus está fazendo coisas, que ele tem em suas mãos um poder que começa a atrair a atenção de Nicodemos. Nós vemos um homem em meio a uma encruzilhada. De um lado ele ouve o que seus amigos da sinagoga e as pessoas que não simpatizam com Jesus, ele ouve falar mal de Jesus. Mas ele também consegue ver pessoas com testemunhos de cura, de libertação. Ele consegue ouvir que Jesus, ele tem um discurso, ele tem uma mensagem que tem atraído multidões.
Eu quero que você entenda que a situação que nós estamos não é diferente da de Nicodemos. Hoje nós temos também os dois lados. Hoje nós olhamos a má fama do Evangelho, a má fama da igreja. Hoje nós vemos, muitas vezes, falar mal. Quando nós olhamos para a igreja hoje, ou seja, aquilo que representa, né, a palavra de Deus e o próprio Deus, nós começamos a ver que as notícias em torno da igreja não são boas. Nós ouvimos que líderes religiosos se aproveitam da boa-fé das pessoas para tirar de pessoas coisas. Nós vemos líderes religiosos, né, seja ele com notoriedade nacional ou apenas numa igreja local, se tornando um arbitrário, envolvidos em histórias escusas, relacionamentos inadequados. Qual é a função? É a mesma desta época. É jogar lama no nome de Cristo. É descredenciá-lo. É tentar dizer que ele não é bom, que não é verdadeiro, que é duvidoso, sabe? É criar algum desconforto em torno disso. Mas, inevitavelmente também, nós conseguimos enxergar quem procura se aproximar e ver mais de perto. O que Cristo está fazendo na vida, na família, na história de pessoas. Também é possível observar os milagres que Ele está fazendo. Os casamentos que Ele está restaurando. As curas, a prosperidade que Ele tem trazido e a restauração para algumas pessoas. Então, grande parte dos ouvintes, e talvez alguns deles estejam aqui hoje nas dependências da igreja, se deparam com duas histórias. A história dos aproveitadores, a história que mancha o nome de Jesus, que denigre o nome dele, mas também uma história positiva, de milagres, de conquista, de realizações, de testemunhos, de transformação. Nicodemos se depara com essa situação. Mas é muito importante nós olharmos qual será o posicionamento dele mediante as histórias que ele ouve. Eu gosto da maturidade, não é à toa que ele é um mestre, não é à toa que ele é alguém extremamente respeitado. Porque apesar de ouvir duas histórias tão distintas, duas famas, né, tão diferentes, Nicodemos, ele começa a ser atraído. Sabe aquela história, fale mal ou fale bem, mas fale de mim? Me parece que Nicodemos está notando que Jesus se tornou o centro das atenções. Será que tudo que fala a respeito de bom dele é verdadeiro? Será que tudo que fala de mal dele também é verdadeiro? O que se faz quando não se sabe a verdade de fato? Vai olhar mais de perto. Nicodemos, ele vai procurar Jesus. Por quê? Porque tem algumas coisas que estão desconexas. Sabe? Jesus está sob uma plataforma, é verdade, e para algumas pessoas aquilo é extremamente desagradável. E Nicodemos começa a lidar com isso. Porque gente madura, quando ouve alguma coisa, seja de bom ou seja de ruim, deve buscar esclarecimento. Nicodemos vai procurar Jesus, sim, com algumas dúvidas, com alguns questionamentos, é verdade. Mas o que ele quer? Ele quer ver Jesus de perto. Ele não quer ficar com a posição de seus correligionários e seus companheiros da sinagoga. Mas também ele não quer ouvir histórias, né, alheias, que formate seu pensamento. Ele quer procurar Jesus. Mas como? Ele é um dos principais da sinagoga. Se descobrirem que ele, como mestre entre os fariseus, procura Jesus, vai ficar feio para ele. Provavelmente
Ele vai ser descredenciado no meio da sinagoga. E você pode dizer para mim assim, mas que dane-se. Se é para procurar Jesus, que ele vai lá. Não, não pensa assim não. Porque Nicodemos é tão maduro que ele consegue entender que se tudo aquilo é verdade, o pensamento da sinagoga precisa mudar. O pensamento daquelas pessoas que estão falando mal de Jesus precisa ser revisto. Ele poderia procurar Jesus durante o dia, sim ou não? E isso chegaria na sinagoga e o pessoal nem iria ouvi-lo mais. Ia dizer, Nicodemos se corrompeu. Mas apesar de tudo isso, o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer uma coisa. Eu sei que em todos nós, gente, em todos nós, na humanidade inteira, ao longo de todo o tempo, quando Deus criou o homem, Ele colocou uma lacuna que precisa ser preenchida de forma espiritual. Qualquer sociedade, em qualquer tempo que o homem existe, sempre, onde a religião aparentemente nunca chegou, você chegava lá, o cara adorava um rato, o outro um sol, o outro uma cobra, o outro uma vaca, o outro... Por quê? Porque no homem existe um vazio que só pode ser preenchido de forma espiritual. Olha só, isso é magnífico. E quando eu olho para essa situação, o que eu vejo? Eu vejo a nossa história. Por que você está aqui? Ah, pastor, pode falar sério? Eu estou aqui porque eu ouvi falar desse culto de segunda-feira, que dá muita gente, e eu gosto de tumulto, onde tem muita gente, eu gosto de estar presente, isso. Não, pastor, sabe o que é? Eu escutei no rádio. Não, pastor, um amigo meu falou, eu nem conheço o senhor, mas disseram que o senhor é muito engraçado, então eu vim. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei a desculpa que Deus arrumou para te trazer. Mas eu só sei de uma coisa. Você só está aqui porque Ele resolveu que você viria aqui hoje. A desculpa que Ele te deu, eu não sei. Você pode falar, foi encher a minha paciência. Eu nem queria vir, que eu nem gosto de crente. Sabe? Mas ficaram, vamos lá. Eu vim por causa de um chato. Você pode ter certeza que você está chamando Deus de chato. Porque você só está aqui, por quê? Porque Deus resolveu que hoje te traria neste lugar. Porque você não vai conseguir me convencer que tendo um reino paralelo espiritual e tendo um rei das trevas, que provavelmente fez de tudo para impedir você de chegar aqui, certo? E Deus não deixou, às vezes, você nem perceber. Você falou assim, hoje deu tudo certo para me vir aqui. Porque você não viu o mundo espiritual se movendo a seu favor. Você não viu anjos pelejando, desobstruindo, entrando com providência. E Deus dizendo, eu quero ele hoje lá. Entendeu? É assim, você não está aqui por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Então, o que eu olho? Eu olho um homem, certo? Que quer dar uma olhada mais de perto em Jesus. Dá para ir de dia? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele resolve ir à noite. Vou lá procurar Jesus. Vou lá falar com ele. O que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber esse negócio de salvação. É isso aí. Gente, corra atrás do milagre, corra, não tem problema não. Você precisa de uma casa, você precisa de quê? De um carro, ou você precisa de quê? De uma cura, ou você, eu não sei, você precisa casar. O que você precisa? Ah, pastor, eu preciso do meu filho, eu preciso de um marido legal, de uma esposa. Eu não sei o que você precisa. Eu sei que a demanda é a mais variada possível. Mas tem uma coisa em comum aqui, todo mundo está precisando que Jesus pague pelo nosso pecado. Mas isso já aconteceu. Aconteceu na cruz, mas para que o seu pecado seja pago, você precisa reconhecer que ele pagou.
É o seu reconhecimento que chancela o seu perdão, entendeu? Então, olha só, eu fico maravilhado com Nicodemo. Por quê? Porque Nicodemo, ele quer falar com Jesus. E ele vai dar o jeito dele. O Zaqueu subiu. Os camaradas arrancaram o telhado da casa da sogra do Pedro. Sim. Porque, repita comigo, quem quer dá um jeito. Quem não quer dá desculpa. Entendeu? Você precisa de um milagre, amém? Aquele que pode fazer um milagre está aqui. O Satanás veio. Comigo não. Eu não trouxe não. Esse dia eu estava num culto, o cara falou, deu um problema no som. Olha o diabo aí. Eu falei logo, ó. Não veio comigo não, maluco. Deve ter vindo com você. Ele ficou me olhando, como é que o diabo está dentro? Tem cada doido, não tem? Depois diz que eu que sou engraçado. Se o diabo veio hoje, vamos fazer apelo para ele se converter. Escute só. Olhe bem, esse homem, ele vai procurar Jesus, ele vai romper. Certo? De noite. Escondidinho. Sim ou não? Sim ou não? Porque ele está querendo tirar as suas dúvidas. Ele está querendo olhar de perto. E olha como é que é legal. Ele queria encontrar com Jesus de noite, sim ou não? E ele bem conseguiu. Porque se você quer encontrar com Deus, é só resolver que você vai encontrar. É isso, depende de você, não depende dele. Você quer, eu queria ouvir Deus. Como é que Deus fala? Ele fala do jeito que ele quer. E só quem escuta sabe o que ele falou. É ou não é? Porque não dá para explicar como é que Deus fala. Porque Deus comigo nunca falou, Cláudio. Até porque ele sabe que eu vou ficar com medo se falar assim, é ou não é? Eu estava ontem em Itajaí e fui orar por uma moça grávida. E no momento, mas veio um negócio no meu coração, que eu tinha que botar a mão na barriga da mulher e falar com aquela criança que ela tinha ouvido muita besteira em torno da situação dela e que eu tinha que falar para aquela criança que era tudo mentira. Olha que louco. Eu falei com a mulher primeiro, eu falei, pode botar a mão aí, né? Ela falou, põe. Eu falei, eu vou conversar com a criança. Entendeu? Jesus não falou com o defunto? O filho da viúva de Naim. E aí, irmão, o que é que houve aí? Tu morreu? Tá frio? Sei lá o que é que ele falou. E eu comecei a conversar com a criança. Quando eu comecei a conversar com a criança, a mãe ficou desesperada. Porque aquela criança já tinha ouvido tanta besteira. Entendeu? Mas eu senti, eu não sei como é que Deus vai falar com você. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia diz que Ele fala e Ele fala. Ele pode usar uma música, Ele pode usar uma imagem, Ele pode usar uma pessoa, um panfleto. Ele usa a Bíblia, mas Ele vai falar com você. Você tem que decidir que quer ouvi-lo e Ele vai falar. Tinha um cara que estava indeciso se fazia o seminário no Rio ou em São Paulo. Procurou um amigo e falou, cara, eu estou com dificuldade e queria saber se eu mudo para São Paulo para fazer o seminário ou se eu faço aqui. O cara falou assim, converse com Deus que Deus fala com você. Ele falou, mas como é que Deus fala? Ele falou, rapaz, isso aí não dá para falar não. Mas ele vai falar, pode ter certeza. Aí tá bom, foram embora, o tempo passou. Parece quase um ano depois os dois se encontraram. Aí o cara, e aí, rapaz, como é que você está? Ele falou, rapaz, já estou no segundo período do seminário. Estou fazendo aqui no Rio de Janeiro. E bem que você falou, rapaz. Deus falou comigo. Aí o cara que disse que Deus falou, falou? Porque a gente fala que Deus fala, mas quando Deus fala, a gente fica admirado dele ter falado. É ou não é? E aí o cara falou, mas como é que ele falou com você? Ele falou, rapaz, eu não sabia como é que ele ia falar, menino. Aí o que eu fiz? Peguei a Bíblia e falei, Senhor, estou indeciso se eu faço seminário aqui no Rio ou lá em São Paulo.
fala comigo, em nome de Jesus. Abriu e botou o dedo. Sabe o texto que estava lá? Desce no rio e lava-te. O texto que está num contexto totalmente, falou com o cara decidiu. E Deus não fala? É esquisito, mas fala. Então, querido, você precisa de uma resposta. Ele move céus e terra para nos abençoar. Amém? Isso. E é isso que Nicodemo está lá. Nicodemo está lá e ele encontra Jesus sozinho. Porque o único que narrou esse texto foi João. Provavelmente Jesus falou com João. João, adivinha quem esteve aqui essa noite? É que vocês estavam dormindo, que vocês dormem pra caramba, esses discípulos. É ou não? O Nico. O Nico veio aqui com a conversinha afiada, um coraçãozinho quebrantado, escondidinho. Querido, o jeito que você vai ser atraído, eu não sei. Tem gente escandaloso, que quando vê Jesus, e quer encontrar, e quer aparecer, e quer pular. É ou não é? Que na hora de orar, ora alto, na hora de rir alto. Tudo é alto, tudo é alto, tudo é mega, ultra. Mas tem os agentes secretos. Aquele que até para chorar, chora para dentro. É ou não é? Tem vergonha de tudo. Não, aleluia aí. Aleluia, aleluia. Aí se o crente que estiver aqui com o microfone na mão for daquele pentecostal xiita, que aí não aceita o... Fala alto, rapaz! Aí ou o alto do comedido. Aleluia, aleluia. Esse aqui é o alto, é volume máximo na esfera de alguns. Querido, para de querer estabelecer modelo. O Nicodemo procurou do jeito que ele achou que dava para procurar. O importante é você buscar Deus. Amém? Isso. Se você vai estar gritando, se vai estar com o olho fechado, aberto, se você dobrou o joelho, se você está em pé, entregue seu coração. Para de querer virar modelo para os outros. Eu já contei essa história alguma vez. Eu estava assim que me converti, caminhava numa igreja com um telhadinho assim de aquela teia de amianto, que parece que o Satanás mora em cima. Sabe? Pensa num culto de manhã, mas ela literalmente, o fogo caía no culto. E eu estou do lado, eu era vice-presidente da igreja, uma dona começa a piar. Piu, 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 piu. Pô, meu irmão, me perdoa, mas eu fiz seminário batista. Eu falei, Senhor, o que é isso? Que isso, Jesus? Esse piado, não tem isso na Bíblia, não. Isso aí não está fora do contexto. Não pode piar, não pode. Eu vou botar a mão nela e vou. Não pode. Eu parei de adorar a Deus e minha atenção foi atraída por piada da irmã. Piu, 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 piu. E eu já estava caçando frajola. Eu, na verdade, a minha mente foi embora. Foi uma das maiores lições que eu ganhei na minha vida. Enquanto eu estou falando com Deus sobre o piado da irmã, a irmã parou de piar e começou a gritar. Mas a irmã gritava, aleluia, glória a Deus. E aí eu fui e falei, Senhor, o Senhor não é surdo, eu também não sou. Não tem necessidade dela fazer isso. E aí eu senti o Espírito Santo tocando no meu coração, dizendo, você não quer piar, você não pia. Você não quer gritar, você não grita. Eu faço do jeito que eu quero, você não é modelo para ninguém. Recolha-se a sua insignificância. Aí eu fechei meu olho e falei, grita, irmã, aleluia. Querido, Deus faz do jeito que quer. É assim que funciona. E agora, o que nós vemos? Nós vemos um homem diante de noite, ele ir. Eu fico imaginando a quantidade de gente que não pagaria um alto preço para ter um encontro desse, sozinho. Ele e Jesus. E ele olha para Jesus e diz, Rabi,
bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Sabemos quem, Nicodemo? Quem é que sabe? Com a sua patota, fala que eu sou comilão. Me parece que lá na sinagoga tem mais gente contaminado pelo evangelho, pela mensagem de Cristo, mas não tem coragem de assumir. Você está entendendo? Hoje está assim de gente na faculdade. Quem aqui faz faculdade, levanta a mão. A turma da faculdade aí. Isso, está de férias. Deixa eu falar uma coisa para tu. Está de férias, não está de férias? Alguns sim, aqueles que estudam. Outros ainda estão pagando alguma coisa. Eu não. Mas olha para mim. Sabe qual é o grande problema? Na faculdade está assim, ó. De cristão. É ou não é? Mas eles têm vergonha de falar. Por quê? Porque a nossa fama é retrógrado. É ou não é? Homofóbico, burro, marxista. Umas coisas que a gente nem sabe o que é, mas chama a gente. Você está rindo de você mesmo. Querido, nós somos maioria. A verdade é essa. É ou não é? Mas a grande maioria tem dificuldade de se posicionar. É isso que está acontecendo. Se os cristãos chegassem numa faculdade e dissessem, quem é cristão aí? Ah, não sou não. Sua mãe é. Ah, mamãe é. E sua avó? Nem mexe com a minha avó, tem até umas marcas do joelho, assim, de tanto que... Lá na casa dela tem até buraco, a parecia tatu, de tanto que orar. A nossa história está impregnada com o evangelho. Não temos que ter vergonha não, querido. Chegamos onde chegamos, nesse país, certo? E isso só não sucumbiu ainda por causa de oração, por causa da igreja, por causa de Cristo. A verdade é essa, entendeu? E é lá que Nicodemos está agora diante de Jesus. Falou que Jesus é mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais. Note que Nicodemos está de olho nos... É a fama contra os sinais. É o que falam contra os fatos. Fatos. Porque quanto a fatos, querido, não tem... Quem aqui já viveu um milagre e uma grande experiência com Deus? Levante a mão. Aí, querido, aí. Mais da metade da igreja. Aí. E a outra que não viveu é porque estava sem tempo. Porque ele rebenta mesmo, ele faz. Hoje foi um camarada conversar comigo, um empresário. Ele falou comigo, Cláudio, me colocaram para fora de casa. Eu dormi dentro de uma manilha de obra. Manilha. E há um tempinho atrás, eu vendi a minha rede de loja por 112 milhões. Pensa, um cara que morava numa manilha. Sabe quando ele terminou de falar, ele falou assim, é ou não é Deus? Eu falei, é 112 milhões. Estou quase achando que é mais de um Deus. Não é verdade? Querido, ele é poderoso. Eu não sei o que você precisa hoje, eu não sei o que você precisa. Eu sei que ele pode fazer, você está no lugar certo. Entendeu? Nicodemos está ali e ele fala, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for. Nicodemo falou, eu não sei o que esses caras falam, eu não sei o que esses caras estão fazendo, eu não sei o que essa turma está falando a seu respeito, eu só sei de uma coisa, ninguém faz o que o Senhor está fazendo, se não for Deus. Aí Jesus entra no assunto que não está nem em pauta. Olha esse texto aqui, que maravilhoso. Verso de número 3. O verso 2 diz, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de... Olha só. O que o Nicodemo falou de reino de Deus? Ele falou alguma coisa? Sim ou não? Não. Mas ele procurou Jesus. E Jesus foi capaz de ver o intento do seu coração.
Quando Jesus entra e diz para ele, ó, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, gente, eu já falei isso aqui, e eu tenho repetido bastante. Isso, eu queria que você tivesse maturidade para entender. Hoje nós estamos no modismo do coach. Sim ou não? E é maravilhoso as ferramentas. Eu só quero dar uma instrução, e aqui também tem um bom ali, Alexandre. E eu quero dar uma dica para vocês. Ao invés de usar ferramenta para ensinar como as pessoas vão viver melhor, dê ferramenta às pessoas para que elas aprendam a morrer melhor. Porque quem morre direito vai viver bem. Quem morre para o mundo vai viver em Cristo de uma forma magnífica. Vamos arrumar coach, eu sei que você é coach, arruma ferramenta na Bíblia para matar os outros. Sim, mate a carne, mate o comportamento incorreto, manifeste o Espírito na vida das pessoas e elas vão viver o extraordinário, o incrível. Gente não está vivendo bem porque está morrendo mal. Morre definitivamente. Esgana esse pecador que tem dentro de tu. E você vai ver o que o Espírito vai fazer na sua vida. Jesus falou, você tem que nascer de... Por quê? Só nasce de novo quem morre. Se você não nascer, não pode morrer. Aí olha o que o Nicodemo falou. Como pode ser um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode ele voltar para o ventre da mãe? Eu não entendi Nicodemo, não. Se ele era mestre, era bem jumentinho para vir com um negócio desse. Mas o que me mostra? Me mostra que Nicodemos, ele está querendo, ele quer ir para o céu, ele quer ter um encontro com Deus, ele quer ser salvo. É isso. Ele sabe que o Salvador está diante, mas tem algumas coisas que não estão encaixando, que não estão batendo. Então ele está investigando, e a melhor maneira de investigar é perguntando. Você só tem que saber quem você pergunta. Quer saber o que Jesus está fazendo? Procura gente que ele está fazendo. Vocês arrumam umas pessoas para perguntar, que vem para o culto, sim. O que você veio fazer no culto? Ué, hoje que não é segunda? Dia de culto, vim aqui. Mas você veio fazer o quê? Eu vim fazer o quê? Eu vim aí, ué. Não era para vir, não? Eles vêm sem propósito. É ou não é? Tem gente que só vem porque vem. Aí acontece o que na vida dessa pessoa? Acontece o quê? Mas tem gente que vem com o coração contrito e quebrantado. E coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então caça os contritos e quebrantados e pergunta para eles: o que está fazendo na sua vida aí, esse Jesus aí que o pessoal vai falar? Ele vai falar: está com tempo, senta. Que eu vou falar para você. Olha, está fazendo isso, ele fez isso, ele fez aquilo. Porque viver com Jesus é meio assim, Indiana Jones. É aventura. Perigo. Isso, baixa aí agora. É ou não é? Você termina o dia, menino, você quase morreu umas 3 vezes, deu uma problemada. É maravilhoso. É sensacional. Agora, se você não gosta de perigo, vai viver com Satanás. É ou não é verdade? Porque viver com Deus é maravilhoso. É isso. Sabe? E Jesus começa a explicar, ele tem que nascer da água e nascer do Espírito. Aí Nicodemo fala: mas como pode ser isso? Aí Jesus explica os negócios lá, que depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. E o Nicodemo vai embora. Pensa numa decepção que eu fiquei quando eu vi o Nico, depois de uma oportunidade dessa. Acabou a conversa, o Nicodemo falou: nascer de novo. Vamos embora para a sinagoga. Vamos embora. O que nós esperávamos? Nós esperávamos a mesma história do Zaqueu. Ele entrou e agora o Nicodemo está transformado, sim ou não? Isso, nós imaginávamos uma conversão cinematográfica. Isso.
Nicodemos, o príncipe dos judeus, se converteu. Mas não é com todo mundo do mesmo jeito não, meu filho. Deus tem um serviço personalizado. Tratar cada um com cada um. Esse dia uma dona falou assim: pastor, você não acha que aqui na igreja nós precisamos de um movimento para cuidar de mendigo? Eu não acho não. Nossa, mas o senhor não pensa no mendigo? Eu falei, eu penso. Mas eu penso mais nos casais. Eu fui chamado para trabalhar com casal. Então quem foi chamado para trabalhar com mendigo, que trabalha com mendigo. E deixa eu trabalhando com o casal. E o outro trabalha com missões. E o outro faz isso, e o outro faz aquilo. Eu não vim para fazer tudo. O que você veio para fazer? Eu vim fazer nada. Quem não faz nada... Nossa, vai ser difícil falar isso agora. Mas para você que descobriu que com Deus não vai fazer nada, vai dar ruim. Tem que fazer alguma coisa. Agora você acha que precisa de microfone para fazer? Menino, não precisa nada. Os que fazem menos é que estão com o microfone na mão. É verdade. Querido, deixa eu explicar uma coisa. Sabe o que é culto? Culto é assim, ó. Quem é que assiste o culto? Deus. Ele é o espectador do culto. Quem é que ajuda? Vamos lá, quem é que oferece o culto? A igreja. E quem é que ajuda a igreja a oferecer o culto? Somos nós. Ou seja, nós que estamos com esse microfone aqui, nós estamos na rabeira da cadeia alimentar. Porque se você tivesse aí, eu estava pregando para quem? Nossa, isso aí, gente, tudo vazio. E tem gente que acha que precisa de um... Pastor, se eu tiver um microfone, pastor, é isso que está faltando, eu compro para tu. O seu ministério precisa de um microfone, eu estou falando sério, eu te dou um microfone. Você quer sem fio, você quer com fio, você quer o quê? Para você sair na rua falando. Porque vocês vêm aqui receber para falar lá fora. Vocês vêm aqui receber para viver e mostrar para aquele povo que está lá fora o que Deus está fazendo ainda no dia de hoje. Então, quando a história acaba no capítulo 3 do João, eu fiquei chateado, porque o Nico foi embora. Mas quando eu abri a minha Bíblia, e abra aí a sua, do capítulo, dá para botar o texto aqui? Sim ou não? Fala agora. Isso aí, o pessoal lá fala. Eu estou bonita ali na foto mesmo, né? Nem vi que estava ali não. Pô, tira isso daí, ó. Ou então mostra para minha mulher. Põe aí, 7:50 de João. Capítulo 7, verso 50 do Evangelho de João. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, verso 51. Bota para mim o 51. Porque tem que digitar, é isso? Não pode demorar muito não, irmão, o tempo está passando ali. Abre um buraco aqui, eu sumo. Isso. A nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Nicodemos narra do capítulo 7 o que ele foi fazer no capítulo 3. No 3 ele foi lá ouvi-lo, avaliá-lo, sim ou não? E agora estão falando mal de Jesus. O Nicodemos, no capítulo 7, verso 51, diz para os fariseus: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz. Jesus agora está defendendo Nicodemos, ou está defendendo, Nicodemos está defendendo Jesus no meio dos fariseus. Mas olha o que acontece no verso 52. Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. 53. E cada um foi para sua casa. De novo. Acabou. Mas o que eu vejo? Eu vejo o Nicodemos defendendo Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas ainda está meio tímido. Sim ou não? Isso, conversão gradativa. Tem gente que converte assim da noite para o dia. Para de beber, de fumar. Ele para de fazer tudo. Ele se prostitui mais. Ele não fala mais palavrão. Tem ou não tem? Mas tem uns irmãos que nem é assim não. Sai do culto, se levanta Jesus, a mão, aceitei Jesus, chuta uma pedra ali fora.
Nossa, aceitei Jesus. Perdão, pedra, perdão. Querido, conversão é processo para algumas pessoas, sim ou não? Então entenda seu processo, meu filho. É ou não é? Sim, é o seu processo. Você não viu a maturidade que o pastor Paulo passou aqui, falando sobre fidelidade? Tem gente que se converte, mas ele ainda fica, dinheiro, quer apanhar meu dinheiro. Nem vem, que eu nem trouxe para não ser tentado pelo mal. Não, gente, conversão, fidelidade financeira é algo que vem gradativo para algumas pessoas. Não é o mesmo modelo para todo mundo. Certo? O Nicodemo está defendendo Jesus, sim ou não? Sim ou não? Isso. Mas no final, o que aconteceu com todo mundo? Passou a casa. Aí nós vamos lá no João 19. Botaram a minha foto ali, mas eu quero que tira. Bota o João 19, versículo 38. Bota aí, irmão. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto. Lembra, língua portuguesa, sujeito, oculto, lembra disso? Por medo dos... Por que ele estava em oculto? Por medo rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi, e o verso 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, oculto. Note que tem a turma dos ocultos. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que tem muito oculto aqui. Oculto no trabalho, oculto na igreja, oculto. Ele anda com Jesus em oculto. Isso aí. Tem alguma coisa de errado? Tem não, filho. Oculto. Só tem que fazer as coisas direitinho, mesmo em oculto. O Nico, agora de dia, foi com o senador, o Zé de Arimateia, pegar o corpo de... Fala para mim, queridos, para eu terminar. Se você tivesse que dizer que quem andou com Jesus direitinho foi Judas ou Nicodemo? Se você olhar a conversão genuína, você vê em qual dos dois? Só se olhar o comportamento. Ô, gente, escute só. Nós viemos nesse mundo para viver o fantástico, o extraordinário, o sensacional, o incrível, entendeu? Sabe? Esse negócio do Stan Lee, Marvel, menino, é Jesus. Jesus, ele voou quando foi para o céu, andou em cima d'água, super-herói. É ou não é? E tem gente que quer ir para o cinema para ver. Querido, pega a Bíblia que você vai ver o super-herói entrar na sua vida para mudar a sua história. Então saia daqui, vai para sua casa hoje e chega com o seu super-herói. Chega lá e fala: Jesus, não sei se o senhor já veio num lugar tão ruim, mas aqui eu acho que tem até uns demônios, então tem uns bichos ruins aqui dentro, não é verdade? Mas eu sei que o Senhor é super poderoso. Isso aí, então vamos lá. Vai viver o incrível no seu casamento. Vai viver o incrível na sua vida ministerial. Vai viver o incrível na sua empresa. Vai viver o incrível.